Boa tarde. Abuso infantil. Cerca de 100 crianças vivem em abrigo por causa da violência física e psicológica. INSS reduz atendimento presencial e estimula pedidos pelo telefone e internet. Entrevistado do IBGE já pode responder questionários pela web. Combate à fake news deverá ficar no campo das boas intenções. Meu convidado hoje é o professor Carlos Alberto, pré-candidato ao governo pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Na pauta, eleições 2018. Terça-feira, 22 de maio de 2018. Eu sou o Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. A Band Natal apresenta nesta semana uma série de reportagens sobre os diversos tipos de abuso e exploração infantil. No segundo vídeo da nossa série, vamos mostrar como as violências física e psicológica podem levar crianças e adolescentes a casas de acolhimento. Em Natal, cerca de 100 crianças moram em abrigos. Veja na reportagem de Milena Pontes. Eles ainda são pequenos, mas em pouco tempo de vida já passaram por muitas situações difíceis. Parte dessas crianças foram vítimas de abandono, maus tratos e negligência por parte da família. Em 2017, a Secretaria de Assistência Social da capital registrou 300 casos de violações de direitos de crianças e adolescentes, entre elas violência física e psicológica. A física ela é mais palpável, porque é a questão, né, de você bater numa criança, ficar marcas nessa criança, de você, às vezes, até cortar ou queimar com cigarro essa criança. Quer dizer, tudo isso são violências físicas que você tem materialidade. Já a violência psicológica é algo que acontece muito dentro do lar, junto a essas famílias, e que essas crianças, às vezes, são até ameaçadas de dizer que sofrem determinadas violências ou violações de direitos, e aí isso é que é mais complexo de ser identificado. Cerca de 100 crianças e adolescentes que foram vítimas de violações de direitos estão acolhidas em abrigos aqui em Natal, e a maioria faz parte da faixa etária de 0 a 6 anos. Nas casas de acolhimento, as crianças passam por atendimentos multidisciplinares, com assistentes sociais, psicólogos e pedagogos. Os técnicos que acompanham cada casa, eles vão fazendo relatório de acompanhamento, ou seja, se foi algum fato pontual e que, de repente, tenha condições de retornar essa criança à família. Então, isso é feito. Caso contrário, se for identificado que não tem condições mais do seu retorno à família, a gente procura a família extensa, um tio, um avô, um parente, para que ela volte. Não identificando isso, o judiciário, né, determina a destituição do poder familiar e, depois disso feito, o trabalho da Centas exatamente buscar também, junto com o Ministério Público, junto com a Vara da Infância, a questão de um novo lar para essa criança. Este trabalho de acolhimento é realizado pelo município e a Justiça Estadual. O juiz da primeira Vara da Infância e Juventude explica que as crianças acolhidas podem ficar no máximo 2 anos nos abrigos e alguns procedimentos são realizados para tentar retorná-las à família. A ideia sempre chegou trabalhar o direito fundamental à convivência familiar e comunitária, ou com a família natural, ou com a família extensa, ou com a família substituta. Então, a ideia e o que está previsto em lei, e que é o nosso trabalho aqui, a nossa missão, é trabalhar a promoção do direito fundamental à convivência familiar e comunitária. É por isso que, no máximo, a cada 6 meses, nós fazemos uma reavaliação para saber da possibilidade de resolver a situação jurídica dessa criança que está em algum acolhimento. O juiz alerta para que pessoas que presenciem situações de violência contra crianças e adolescentes denunciem os casos através do número Disque 100. Muitas vezes a pessoa salva a vida de uma criança denunciando uma agressão física, psicológica, material, toda sorte de violação de direitos. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Pois é, vale a pena repetir, hein? Se você souber de alguma criança ou adolescente em situação de risco, de ameaça
ou de maus tratos, Disque 100. Ajude a combater o abuso infantil. Uma criança que sofre qualquer tipo de violência pode ficar marcada para o resto da vida, pode morrer. Proteja suas crianças. Veja a seguir, o INSS reduz atendimento presencial e estimula pedidos pelo telefone e internet. O RN Acontece volta em instantes. O INSS tenta reduzir o atendimento presencial em suas agências. Em vez de agendar uma data para ser atendido, o segurado deve acessar o Meu INSS ou ligar para o número 135. Só se for necessário, ele será chamado numa unidade da Previdência. Veja na reportagem de Jackson Damasceno. Juntos, a aposentadoria por idade e o salário maternidade representam uma porção importante de todos os benefícios requeridos aqui no estado. Somente nos meses de março e abril foram pedidos mais de 6.200 benefícios dessas espécies aqui no Rio Grande do Norte. Por isso a importância do novo sistema. Antes, o contribuinte precisava agendar a ida presencial até as agências para requerer o benefício e apresentar a documentação. Agora tudo pode ser feito pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Se toda a documentação já cadastrada estiver ok, o benefício pode sair a partir de meia hora depois. O cidadão só vai à agência se algo estiver faltando. Ele tem 3 caminhos, ele tem a nossa central de atendimento 135, ele tem um aplicativo e ele tem um site. Então ela não tem a necessidade de estar tantas vezes na agência do INSS perdendo tempo, se deslocando, tendo gastos. Somente no primeiro dia, esta segunda-feira, foram concedidos em todo o Brasil mais de 1.000 benefícios automaticamente. Só para se ter uma ideia, isso representa mais de 26% de tudo que foi solicitado. Para a chefia do INSS, o índice é mais que satisfatório. A expectativa era de 20% a 25% dos benefícios no nível Brasil serem automáticos concedidos e a gente superou um pouco, foi 26%. Mas uma pergunta é necessária. Se no INSS a burocracia tinha como principal objetivo evitar fraudes, essa facilidade agora não representa risco? Segundo o analista, não. Nós temos essa base de dados já antiga, nós temos as empresas recolhendo e alimentando essas informações, temos esse acompanhamento, então há um controle sobre isso, o INSS tem essa segurança da informação. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também aposta na tecnologia para melhorar sua coleta de dados. Parte dos entrevistados já pode responder às perguntas pela internet. Veja na reportagem de Natasha Franco. Celulares, computador, hoje se faz quase tudo pela internet. E por que não responder ao censo assim? Mais prático, né? Que a gente também tem a correria do dia a dia e aí você pega um tempinho rapidinho e faz a pesquisa. Prefiro o celular, computador. Até porque não vai me achar em casa, eu estou sempre no escritório. E foi olhando para essa tendência mundial que o IBGE decidiu usar um formulário digital. Hoje começou a primeira coleta de dados online. Vai durar 2 semanas. 20.000 habitantes vão participar dessa análise em 52 municípios. Esse teste já foi feito numa escala bem menor no censo de 2010, apenas com técnicos do próprio IBGE. Mas agora a ideia é que ele realmente faça parte da pesquisa de 2020. Em alguns casos, a população realmente está mais retraída, né, em receber os agentes do IBGE, então isso ajuda, é uma outra forma de conseguirmos obter as informações. Para chegar a esse modelo que está sendo usado aqui no Brasil, técnicos do IBGE foram a outros lugares do mundo atrás de referências que deram certo. No Canadá, por exemplo, 70% da população já responde ao censo via internet. Mas o modelo completo que será usado em 2020, a gente só vai conhecer depois de outros 3 testes. O formulário tem algumas etapas, um cadastro inicial, as respostas ao censo e logo depois um questionário da avaliação do entrevistado sobre o próprio formulário. Para responder ao teste, é preciso ter um e-ticket. Essa espécie de senha que o morador vai inserir no sistema está sendo enviada de 2 formas, pelos correios ou por recenseadores, que assim que fizerem a entrega vão avaliar a receptividade do novo sistema. O IBGE garante que as informações que forem coletadas vão seguir as mesmas normas de segurança já existentes. Eleições 2018.
Há cerca de um mês, eu estive em São Paulo, num evento de Veja, voltado a fake news. Uma discussão em alto nível sobre as notícias falsas em diversos campos da sociedade, tendo como pano de fundo o uso das redes sociais. O aspecto eleitoral foi abordado e estavam lá os ministros Luiz Fux, atual presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e Gilmar Mendes, ex-presidente da Corte Eleitoral, que criou um conselho consultivo sobre internet e eleições. Pois bem, eu fiquei preocupado hoje com a notícia publicada no jornal O Estado de São Paulo. O Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, criado pelo TSE para combater a disseminação de notícias falsas, se reuniu pela última vez em 5 de março. Integrantes do grupo alertam para o risco de o problema influir nas eleições deste ano. Ou seja, o Conselho não se reúne há 77 dias e estamos a menos de 5 meses do pleito geral. O último encontro do Conselho, formado por representantes do próprio TSE, do governo federal e da sociedade civil, ocorreu, como eu falei, em 5 de março, quando o diretor da Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI, Howard Marshall, apresentou a estratégia norte-americana de combate a crimes cibernéticos. Desde então, não houve mais encontros. Entre as atribuições do grupo, criado pelo ministro Gilmar Mendes em dezembro do ano passado, estão o desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre as regras eleitorais e a influência da internet nas eleições, em especial o risco de fake news e o uso de robôs na disseminação das informações e a proposição de ações e metas voltadas ao aperfeiçoamento das normas. Pelo visto, o combate à fake news vai ficar no campo das boas intenções. Se algo ocorrer neste combate, será pontual e em casos que possam ganhar grande repercussão midiática ou de reação de campanhas bem estruturadas. O que parece prevalecer é a falta de mecanismos que possam impedir a interferência de grupos criminosos interessados em influir no resultado das eleições. Vamos acompanhar. Olha, veja a seguir minha entrevista com o professor Carlos Alberto Medeiros, pré-candidato ao governo pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, na pauta Eleições 2018. Aguarde só um instante. Na eleição passada, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, ficou em terceiro lugar na eleição para o governo do Estado. O professor Robério Paulino só perdeu para Robson Faria e Henrique Eduardo Alves. O que isso significa? Nada. Nada que pudesse mudar o resultado final das eleições. Mas para o PSOL, o desempenho do então candidato, o professor Robério, na última eleição, foi comemorado. Este ano, o partido aposta no outro professor, Carlos Alberto Medeiros. O pré-candidato promete cortar privilégios na gestão estadual. Boa tarde, professor. Boa tarde, Diógenes. É verdade. Se nós não cortarmos os privilégios, nós não resolveremos a situação do Rio Grande do Norte. Precisa de uma certa ousadia. Você precisa contrariar os interesses. E são muitos, né? No Rio Grande do Norte existe uma renúncia fiscal imensa, existe poucos investimentos onde era necessário fazer, como na segurança, onde o orçamento não chega nem a 1% a ser realizado, né? Na saúde, na educação principalmente, que vai ser uma das nossas principais bandeiras. O caixa é único, né, professor Carlos Alberto? Quando o senhor fala em cortar privilégios, é só do Executivo ou vai tentar avançar nos demais poderes? Tem que haver um diálogo, nós temos que sentar na mesa com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público e fazer eles verem, na verdade, um pensamento coletivo, que o orçamento deve ser invertido. Nós precisamos antes investir na educação da população. Por exemplo, aqui em Natal, nós, para cada 1.200 pessoas que solicitam vaga de creche no bairro mais pobre da cidade, só 300 são contemplados. Então, há pouco tempo passou uma reportagem
da questão do abuso infantil, né? Então isso é reflexo de você deixar as crianças no abandono. A mãe sai para trabalhar, deixa o filho em casa e ele sofre algum abuso sexual, algum abuso de alguma maneira. Então nós precisamos inverter o orçamento. O que sobra nós deveríamos dividir entre os poderes, mas antes a gente deve cumprir a função social do Estado, que é investir na saúde, na educação e na segurança. Depois a gente repartiria. Mas no Rio Grande do Norte funciona numa lógica completamente inversa. Nós temos renúncias fiscais milionárias no Rio Grande do Norte. Para você ter ideia, apenas 84 empresas recebem 300 milhões em renúncia fiscal. E nós temos 10 mil indústrias no Rio Grande do Norte. Então, isso é uma coisa completamente fora da lógica, né? Então, a gente precisa que o Estado gaste onde realmente atinge a maior parte da população. Professor Carlos Alberto, o Estado do Rio Grande do Norte vive uma grave crise financeira. Ela já se arrasta aí ao longo desses últimos anos e a gente chega à quadra eleitoral com esse tema em voga. Como é que o senhor avalia essa crise? Porque o senhor acabou de falar em orçamento. Como é que o senhor avalia do ponto de vista orçamentário? Olha, do nosso orçamento de aproximadamente 12 bilhões, nós temos um déficit previdenciário de 1 bilhão 440 milhões previsto para 2019. Essa solução é uma solução que tem que ser tomada junto com o governo federal. Então, o que nós arrecadamos de previdência, descontando o salário dos funcionários da ativa, ele não é suficiente para pagar aposentados, pensionistas, para fazer a poupança legal, obrigatória no fundo previdenciário. Então, isso dá um rombo anual no Rio Grande do Norte de 1 bilhão 440 milhões. Isso faz muita falta, é mais de 100 milhões, aproximadamente 120 milhões por mês que fazem falta para os investimentos prioritários do Rio Grande do Norte. Em caso de eleição, como é que o senhor pretende encarar essa questão? Porque vai ser necessária uma reforma da Previdência e esse é um tema muito caro aos partidos de esquerda. Olha, um governador de estado ele tem que trabalhar dialogando com todos. Nós precisamos pegar a bancada federal e unir, porque na verdade, e pressionar o governo federal. Não adianta a gente continuar dessa maneira como as bancadas federais de todos os estados se comportam. Elas vão negociando votos com emendas parlamentares, muitas delas inócuas, às vezes numa coisa muito pontual em algum município. Nós precisamos resolver os problemas transversais, os problemas mais urgentes da sociedade, principalmente a questão dos investimentos. Por exemplo, a Polícia Civil perdeu sua capacidade de investigação. Tá, mas eu gostaria que o senhor tentasse responder então, a questão da Previdência. O senhor foi quem tocou no ponto e eu pergunto, é um assunto caro para partidos de esquerda como o PSOL e eu queria, como é que o senhor pretende encarar a questão da reforma da Previdência? O governo federal precisa tomar uma medida, começar a taxar as grandes fortunas, precisa começar a taxar com o imposto de renda as empresas, quando elas distribuem lucros, esse lucro não é taxado. Todo trabalhador que ganha mais que 26 mil reais por ano, ele paga imposto de renda pessoa física. Mas todas as empresas, quando distribuem lucros para os seus acionistas, para os seus sócios, isso não é taxado. Então ele estimula que a empresa distribua lucros, não reinveste, não aumenta a geração de empregos, não aumenta o PIB do país, e que fica distribuindo dinheiro sem pagar. Então, o senhor acha que... A mudança na legislação do imposto de renda, passando a tributar as grandes fortunas, passando a tributar os grandes salários, passando a tributar a distribuição de lucros das empresas, porque é muito fácil, o Brasil tributa o suor do trabalhador e não tributa o lucro da empresa. Tá. Então, a distribuição para o acionista, para o sócio. Tá. Então o senhor acha... isso poderia ser carreado para um caixa para suprir as previdências dos estados que estão, na sua grande maioria, deficitários. Tá. Posso perguntar agora? Agora sim. Tá. Então, o senhor acha que a taxação de grandes fortunas, de quem ganha mais, vai suprir o déficit da Previdência? É o primeiro passo. É o primeiro passo. O que existe hoje também é que os estados, o governo federal, muitas empresas públicas ainda têm um estoque imobiliário muito grande. Nós não temos uma gestão sobre o patrimônio imobiliário dos estados. Os estados têm muitos terrenos valiosos, mas são milhares, espalhados em muita terra,
muito imóvel de empresas que faliram, que não foram executadas. Então, isso também poderia compor um fundo imobiliário. A Previdência poderia mudar para também ser um fundo onde os estados, em vez de depositar dinheiro, que é uma coisa que falta para a sociedade, na saúde, na educação, na segurança, isso poderia ir para um fundo imobiliário. E na medida em que os aposentados e pensionistas forem precisando para pagar a aposentadoria deles, no futuro o governo poderia começar a vender esses terrenos. Como é que o senhor pretende encarar a questão da segurança pública, que é outro grave problema que a sociedade do Rio Grande do Norte enfrenta? Olha, nossa polícia está com completo abandono. Nossa polícia civil não tem capacidade de investigar os crimes. Então, se nós não investigamos os crimes e nós não combatemos o crime organizado, como é que nós vamos resolver a questão da segurança? Então, não adianta você militarizar, encher a cidade de policiais, isso não vai resolver se nós não conseguimos resolver os crimes. Dos 2.000 assassinatos do Rio Grande do Norte, a taxa, Diógenes, de inquéritos que são abertos e chegam a ser investigados é inferior a 10%. É isso mesmo, isso é um dado nacional que replica aqui também exato. No Rio Grande do Se Norte. nós não combatermos o crime organizado, nós não resolveremos a questão da segurança. Então, nós temos que dar capacidade para a polícia investigar. A polícia do Rio Grande do Norte não tem softwares integrados que você tem acesso a banco de dados, que o policial investigue o crime com mais profundidade ali no birô dele, naqueles filmes que nós assistimos na televisão, o policial lá investigando, né? Então, assim, nossa polícia está completamente desamparada. Do orçamento que foi previsto, ele, na parte de investigação e de polícia civil, é menos de 1%, por volta de 1% o realizado. Professor Carlos Alberto, a capacidade de investimento do Estado é zero, já vem de algum tempo também isso. E o senhor falava um pouquinho antes, ao responder a Previdência, sobre o investimento. Qual é o seu rumo aí nessa área do investimento? Olha, primeiro a gente tem que estabelecer as prioridades. Então, nós vamos investir principalmente na assistência básica ao cidadão. Nós temos que cuidar das pessoas. Na educação, colocando todas as crianças nas escolas, nos hospitais regionais, no atendimento, a atenção básica e na segurança. Isso é o básico. Nós temos que eleger isso como prioridade. Mas você vê que o governo gasta mal. Você vê, mesmo com essa crise, o governo não para de fazer propaganda. Você vê, estamos maciçamente, né, tanto o governo do Estado, também como a Prefeitura, que tem vários contratos atrasados de terceirização, de funcionários sem receber, né, nas terceirizadas, com despesas imensas em propaganda. Então, nós precisamos nós precisamos analisar o orçamento detalhadamente e começar a cortar no que não é prioridade. Nós temos que cortar na carne. Por exemplo, dentro da renúncia fiscal de 500 milhões de reais, você vê um estado como o Rio Grande do Norte, pobre, ele precisa dar incentivo, por exemplo, à produção de açúcar e álcool, 20 milhões de reais que são destinados a esse incentivo. O senhor é contra qualquer tipo de incentivo? Eu sou contra os incentivos dados aos grandes. Eu acho que o incentivo tem que ser para todos. Ao invés de a gente dar um incentivo a 84 empresas, não seria melhor dar um incentivo a 10 mil indústrias pequenas? O que é mais lógico? Priorizar claro que o atendimento da pequena e microempresa. 300 milhões de reais por ano, eles geram no Rio Grande do Norte míseros 24 mil empregos. É muito pouco. Rapidinho, nosso tempo está acabando, infelizmente. Quando é que o pessoal fará sua convenção, inclusive para confirmar sua pré-candidatura? Eu acredito que final de julho, começo de agosto é o prazo. Vai de chapa puro sangue ou vai fazer aliança com outras legendas? A gente não tem uma certa pressa para definir, mas por enquanto já formamos a chapa, né? Cida Dantas, do Sindicato de Técnicos da UFRN, a nossa candidata a vice. Certo. Mas isso... Senado já está definido? Já está definida a professora Thelma Gugel de Mossoró e o professor Laílson, que foi candidato na última eleição. É isso. A gente não está com pressa. A gente pode formar uma coligação? Pode. Mas isso não é a condição necessária. Eu queria agradecer a presença do professor Carlos Alberto Medeiros, pré-candidato ao governo pelo PSOL. Obrigado pela presença. Obrigado, e vamos acompanhando aí a cena política. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal.
Veja a reprise do programa do portal nominuto.com. O RN Acontece, volta amanhã. Até lá.